A paz do Senhor, Deus abençoe. E estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo. Louvado seja Deus por isso. Então nós temos no vídeo 144 falado sobre justificação. E a justificação é algo que acontece em nossas vidas porque nós somos justificados pela fé. Então, hoje, e sempre quando acontece algo, tudo que acontece tem um resultado, tem um fruto, né? Então, hoje nós vamos estudar sobre o primeiro fruto da justificação. É muito interessante isso, que depois de somos justificados, temos frutos. Vamos dizer assim, nós fazemos o bem, nós vamos colher o bem. Se nós fazemos o mal, nós colhemos o mal. E assim também é quando nós entramos com a nossa vida para o Senhor Jesus, nós aceitamos esse Salvador e somos justificados, também vamos ter frutos. Então, em Romanos 5 fala alguma coisa sobre isso, né? Romanos 5 diz, o primeiro fruto, no capítulo 5, vamos encontrar o primeiro fruto da justificação. Então, tudo o que fazemos, temos fruto. Então, justificados, pois, mediante a fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na presença da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Então é muito tremendo isso, de que temos já começando a falar em frutos. Tribulação produz perseverança, é um fruto da justificação. A perseverança é experiência, fruto da justificação. E a experiência produz esperança, fruto da justificação. Então é por isso que nós temos que ver e estudar a palavra de Deus para entendermos isso. Porque se nós não estudamos a palavra, nós nunca vamos entender o que é ter fruto do Espírito, fruto pelo fato de sermos justificados. Em Romanos 5, 5 a 8 diz o seguinte: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, pela justificação, recebemos o Espírito Santo que nos foi dado, né? E então, por isso que nós não ficamos confundidos, porque Deus derramou em nossos corações, foi dado a nós o Espírito Santo. É muito maravilhoso isso, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, quando nós não éramos cristãos, nós éramos ímpios, né? Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime em morrer. Então, Cristo não se animou em morrer por nós porque nós éramos justos. Ele morreu por nós porque nós éramos muito pecadores, né? E ele viu que nós não teríamos acesso ao Pai e ao céu se nós não fôssemos justificados. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Veja, então, mais um fruto muito lindo. Salvos da ira, porque fomos justificados. Toda pessoa que é justificada é salvo da ira de Deus. Não vai cair naquela ira, vamos dizer assim, não vai ser castigado, vamos dizer assim, não vai ser castigado porque pecou. Então nós precisamos entender isso. Nós não cairemos na ira de Deus. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, disse Davi, né? Então, realmente é isso. Nós não vamos cair nas mãos do Deus vivo porque nós fomos justificados. Então, é muito tremendo isso, de que Deus fez essa obra tão linda e permitiu que o Filho dele morresse por nós, para que nós fôssemos salvos dessa maneira de não cairmos na ira de Deus.
Então, Romanos 5:10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos da sua vida. Então, nós éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados mediante a morte do seu Filho. E muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, é mais uma vez mostrando aquela diferença. Éramos e não somos mais. Somos agora reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O versículo 11 de Romanos 5. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, nós gloriamos em Deus, agora temos mais um fruto maravilhoso. Podemos nos gloriar em Deus por causa de Jesus. Jamais alguém vai poder se gloriar em Deus se não for através de Jesus Cristo. Eu gosto muito do versículo onde o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é isso que nos justifica, porque Jesus é o caminho, através de Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos a reconciliação. Muito tremendo isso. Eu gosto muito do livro de Romanos. Como eu gosto do livro de Romanos, porque ele nos mostra muito claro como é que funciona realmente aquela ação de Deus sobre as nossas vidas e como nós podemos ser justificados. Então, Romanos 5:13 agora, né? Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então aqui muito profundo, porque quando não se sabia que Jesus morreu na cruz, ou melhor dizendo, quando Jesus ainda não tinha morrido na cruz por nós, então nada era pecado. Então aqui fala da lei. Então no tempo da lei de Moisés, também já sabiam que era pecado. Mas quando não existiu a lei, antes de existir a lei, ninguém sabia o que era pecado. Então, antes de Jesus morrer por nós, ninguém sabia que alguém morreu por nós. Então, quer dizer a mesma coisa, né? Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei, tá? Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Vejam só. Desde Adão até Moisés reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, podemos ver que é uma figura de que o Jesus iria vir. Então, a transgressão de Adão, o qual prefigurava. Então, nós sabemos que nós podemos compreender que já no Velho Testamento tinha muitos sinais e muitas coisas mostravam de que um dia iríamos ter um Salvador. Desde Gênesis temos essa promessa maravilhosa. E aqui está mostrando também esse lado tão maravilhoso, né? Então, 15 agora. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Isso ali é tremendo, né? Agora sim que para nós temos a salvação, porque antes era de um jeito, mas hoje, através de Cristo, é de outro jeito. É pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos, sobre todos, né? Às vezes uso o termo muitos, mas isso não significa que são só alguns, são todos que podem ser salvos através de Jesus Cristo. O 17 diz assim: se pela ofensa de um
e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Sabemos que através de Adão e Eva, agora todos pecamos, né? Chegou o momento de que agora temos a salvação através de um, que é Jesus Cristo. Todos pecarem através de Adão, agora todos podem ser salvos através de Jesus. É muito tremendo o livro de Romanos. Então o 18 diz assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Então, por um só veio o pecado, como já comentei, e através de Jesus Cristo a vida. Louvado seja Deus. Agora vem o 19, que é um dos melhores versículos que eu achei de Romanos 5. Porque, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então você quer ser justificado apenas através de Jesus Cristo. Mesmo que você herdou de Adão e Eva o pecado, mas através de Jesus Cristo você novamente se torna reconciliado com Deus. Você se torna justificado pela fé. Temos paz com Deus, como diz o primeiro versículo. Então eu achei muito lindo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a paz que nós precisamos sentir em Deus e em Cristo é um fruto muito bom, muito abundante, deve ser um fruto muito abundante em nossa vida, porque é por isso que Ele morreu na cruz por nós. O 20 diz assim, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é um versículo muito bom, maravilhoso versículo, que mesmo que o pecado abundou, mas a graça superabundou. A graça é maior do que o pecado. Louvado seja Deus por isso. A fim de que, 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O pecado reinou, mas a graça agora superabundou, agora vai reinar a graça. Então essa é uma transformação tão maravilhosa, uma reconciliação tão linda que nós podemos ter com Deus e sentir aquele amor de Deus, o perdão, o lavar regenerador do sangue de Cristo. Esse versículo fala várias vezes como através de Cristo podemos chegar a Deus, reconciliando-nos e sendo justificados pela fé que depositamos nesse Senhor Jesus, que tanto nos amou a ponto de dar a sua própria vida por mim e por você. Então é maravilhoso nós sabermos de que a palavra de Deus nos dá esse ensino tão claro, tão claro, tão claro, porque nós podemos ver o quanto Deus nos amou, através de Jesus Cristo nos salvou e somos justificados pela fé. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O versículo 11, então, é um versículo que podemos fazer o nosso desfecho final, de que não só podemos nos gloriar em Deus, mas por intermédio de Cristo recebermos agora a reconciliação. Então, essa é a vontade do Pai, nos reconciliar com Ele. Ele está pronto para ouvir o teu pedido de reconciliação. Senhor, me aceita como teu filho e eu aceito o teu filho Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero ser reconciliado, eu quero ser justificado, eu quero ter paz com Deus, eu quero aquilo, buscar em Deus
aquilo que tu prometes, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É uma busca, é uma entrega que nós precisamos fazer para nos sermos reconciliados. E Deus é tremendo. Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Nós confiamos de que Deus está fazendo a obra. Em nome de Jesus, Deus abençoe.